Bom, planejamento estratégico. Legal, vamos lá. Primeiro que negócios de pequeno porte têm muito menos lastro para equívocos de gestão. Porque não tem os recursos financeiros que precisam, no volume que precisam, no tempo em que precisam. Não tem pessoal em quantidade e nível de competência que gostariam e que precisam para trazer mais resultados, melhorar o funcionamento da empresa. Então, é justamente para esse tipo de negócio que o planejamento estratégico passa a ser tão importante. Porque quando a gente fala de empresas menores, o desafio é justamente fazer cada vez mais com menos, para melhorar as margens, os resultados. Ou seja, empresas maiores têm mais laço para absorver eventuais equívocos na condução do negócio. E não adianta a gente imaginar que as empresas são perfeitas. Equívocos acontecem e as empresas precisam contornar esses problemas. Então, quando a gente pensa num cenário muito desafiador, principalmente esse pós-pandemia, onde todo mundo está querendo recuperar aí os posicionamentos, os resultados das suas empresas. Um negócio enxuto, com escassez de recursos, então você tem ali um cenário muito desafiador. E é muito comum a gente ouvir diversas queixas. A minha empresa é lenta, não consegue implementar as ideias, meus projetos, tudo demora muito e todo mundo o tempo todo ocupado e daqui a pouco pedem mais pessoal, mais recursos e as ideias ficam nas ideias, as implementações são lentas. Parece que meu time não rende, parece que a minha empresa não rende, parece que o meu concorrente é mais ágil, ele funciona melhor e eu tô sempre atrás e isso gera uma angústia. O custo da minha folha é alto, porque os gestores, na maioria das vezes, trazem a demanda de aumento de contratação, aumento do quadro de funcionários, né? Com uma ideia de que, puxa, se não tô conseguindo atender todas as ligações, eu preciso ter mais pessoas na telefonia, eu preciso ter mais pessoas no atendimento, mais pessoas no RH, mais pessoas na produção, mais pessoas na enfermagem, mais pessoas no centro cirúrgico. E muitas vezes a percepção de que o processo está ajustado, e que o gargalo é o volume de pessoas, mas pode ser o contrário, né? Pode ser um processo um pouco desajustado e você trazer mais pessoas, você vai aumentar a confusão ou a dificuldade de executar aquelas rotinas. Ou seja, o desafio dos pequenos negócios é justamente não perder para si mesmo. Porque o desafio externo já é enorme. E aí quando a gente olha para dentro da empresa, para a máquina, ela tem que funcionar muito redondinha. Então, o primeiro desafio a ser vencido é de organizar a casa para não perder por falta de gestão, por desalinhamento interno e outros problemas de relacionamento de pessoas, falta de prioridade, erros de investimento, enfim. E se a empresa não se cuidar, ela vai ter um aumento da folha de pagamentos, porque muitas vezes as soluções propostas para melhorar o funcionamento da empresa é a contratação de mais pessoas para o quadro de funcionários. O desperdício de horas da folha de pagamento acontece porque às vezes você tem as pessoas trabalhando, não estou dizendo que elas não trabalham, elas estão ocupadas o dia todo, mas elas talvez estejam alocando, né, esforço, conhecimento, trabalho em projetos que não são prioridade neste momento. Eram projetos que são para um outro semestre, e aí você tem o quê? Volume de horas drenando da folha e você paga essas horas e não tem retorno direto porque as pessoas estão fazendo outra coisa que não são os projetos mais importantes, dedicado a resolver uma série de problemas que foram gerados pela própria desorganização, ou seja, você paga para que as pessoas e os processos sejam cumpridos, mas os processos estão desorganizados e você paga hora extra para consertar aquilo que erraram durante o dia, ou seja, ninguém tem essa intenção, mas esse é o dia a dia de uma série de negócios e de empresas. Desalinhamento com o time gestor, ou seja, líderes desalinhados da estratégia da empresa, ou seja, se ela não tem uma estratégia,
e não tem como, né, desdobrar isso para o time. Muitas vezes a empresa até tem direcionamentos, mas o gestor desconhece, não sabe bem o papel dele no desdobramento disso. Isso é muito comum. Erros de contratação, é muito importante olhar para os abandonos de um ano, ou seja, todos aqueles colaboradores que foram contratados no último ano e foram desligados, ou seja, antes de um ano de casa, vamos colocar assim. Ou seja, contratou e desligou antes de um ano de casa, algo passou desapercebido, algum equívoco foi cometido na contratação desse funcionário. Ou na contratação, ou na integração, na preparação, no acolhimento dele dentro da empresa. Perda de espaço no mercado por não ter um método de acompanhamento da movimentação dos concorrentes, dos players, e daqui a pouco chega um novo player e a empresa não percebe a tempo, ou um concorrente se movimenta rápido e ela não toma conhecimento disso, ou não tem um plano para se proteger desses movimentos ou de avançar, né, espaço nesse mercado. Uma tecnologia substitutiva, questões dessa natureza que, se não tem um exercício de monitoramento, né, dessas questões, a empresa acaba passando desapercebido e sofrendo as consequências, né, desse tipo de problema. E aí o que complica ainda mais o cenário, porque empresa pequena, pouco lastro, pouco pessoal, pouco recurso financeiro, pouco equipamento, ou seja, precisa ser ainda mais inventivo, criativo e dedicado para conseguir reverter esses problemas. Mas todo empresário quer acertar, então é muito comum, a gente vai buscar soluções do mercado, e o mercado está repleto de soluções. Tem solução para tudo, tem software, tem consultoria, tem treinamento, mentoria, coaching, ou seja, equipamento, tem empréstimo bancário, ou seja, gente, é um mar de oportunidades. E se você for ouvir tudo isso, você fica doido e quer contratar tudo, porque você quer ver seu negócio bem. E aí você talvez comece a entender, fica angustiado, a gente vê empresários nessa posição, que ele acha que ele não tem recurso financeiro para poder contratar soluções adequadas. E aí aquele fornecedor da área jurídica vai dizer que sem aquilo o negócio dele vai mal. E a agência de marketing vai dizer que sem aquele investimento em mídia ou aquele trabalho adicional, o negócio não vai evoluir. O RH espreme, quer contratar mais recursos, mais pessoas ou mais capacitação, quer uma consultoria externa para ter um apoio. O próprio time e os fornecedores vão pressionar essa empresa e os proprietários a fazer os investimentos de melhoria. Mas talvez a pergunta importante aqui é a seguinte: qual é ou quais são as iniciativas mais importantes? É aquilo que, se você não fizer no próximo mês, você vai ter problema no seu negócio. Ou qual é o grande projeto que você deve dedicar boa parte dos seus recursos de tempo, pessoal, conhecimento, insumo, equipamento e dinheiro? E é aí que nasce a ideia do planejamento estratégico. Planejamento estratégico é liberdade, porque uma vez que você entenda qual é o projeto desse trimestre, do próximo semestre, você vai ter muito mais liberdade para fazer os investimentos adequados para o seu negócio. Só que tem uma coisa que acontece que é o seguinte: muitas vezes quando o empresário está buscando por essas soluções, planejamento estratégico na maioria das vezes está fora da lista de possíveis soluções, e ele vai encontrar uma série de soluções de prateleira pronta, programas de desenvolvimento de empresários pronto, é igual para todo mundo, mas cada negócio é um negócio, cada indivíduo é um indivíduo, mentorias padronizadas, softwares padronizados, ou seja, uma série de soluções muitas vezes engessadas, com pouca capacidade de adequação à realidade daquela empresa específica. Sem falar nas promessas vazias que estão cheias aí no mercado, não é? Outro dia eu vi um perfil e o indivíduo prometia que entrava nas clínicas, específico para a saúde. Entra na clínica, em 3 meses duplica o seu faturamento, ou seja, e aí eu não entendi bem se a solução é vender, trabalhar com vendas,
se é posicionamento de marketing, se é call center, se é trabalhar a liderança, enfim, é de tudo um pouco, mas eu sempre desconfio desse tipo de promessa, onde o resultado é muito grande em pouco tempo e não leva em consideração diversos fatores que a gente já está conversando aqui sobre planejamento estratégico e sobre gestão de um negócio. Quando você não tem todos os recursos que você gostaria, financeiros, pessoal, tempo, equipamento, insumo, você vai ter que otimizar, vai ter que ser inventivo. E como é que você faz isso? Tem método, tem ferramenta, né? E é uma pena que muitas vezes essa ferramenta está fora da lista de muitos empresários, que é o planejamento estratégico. Um planejamento estratégico enxuto, adaptado para a realidade do seu negócio, para a agenda dos diretores, dos sócios, dos donos, dos gestores, customizado, construído para que vocês consigam trazer clareza para o negócio. Então, quem pode fazer o planejamento? Qualquer negócio. A gente aqui na LMBS tem uma dedicação especial para empresas e instituições de saúde, mas qualquer negócio de qualquer porte deve fazer um planejamento estratégico. O planejamento estratégico pode ser conduzido internamente, se você tiver alguém preparado para isso, pode capacitar um gestor, o próprio empresário pode se preparar para isso, ou você pode contar com uma consultoria externa. A única questão que eu coloco é que quando você traz alguém de fora, apesar do investimento, você pode ter alguns ganhos. Porque será que aquele seu gestor da área da qualidade ou do RH que se preparou para conduzir o planejamento estratégico se sente à vontade para fazer as perguntas muitas vezes incômodas que precisam ser feitas durante o exercício do planejamento? Outra questão, a agenda. É muito comum quando a solução é interna os indivíduos começarem a ter dificuldade de cumprir a agenda dos encontros do planejamento estratégico. Por exemplo, mas hoje eu preciso entregar um relatório para o fulano de tal, hoje nós vamos ter um evento e tal, e aí cancela a reunião, cancela a próxima, e essa agenda vai minando o trabalho do planejamento estratégico, todo mundo vai perdendo engajamento e a coisa morre logo ali na frente. Então, quando você traz alguém de fora, talvez você tenha essas vantagens. Apesar do investimento, você tem o controle de uma agenda mais eficiente, você tem pessoas isentas, independentes, capazes de fazer perguntas importantes sobre o seu negócio. Não são perguntas difíceis, são perguntas importantes que precisam ser respondidas e, principalmente, trazer reflexão para todo mundo que está dentro daquela empresa. Então tá, como é que funciona então o planejamento estratégico? Vou tentar sintetizar aqui. Basicamente, nós vamos trabalhar 3 aspectos do seu negócio. O primeiro deles são os objetivos, direcionamentos, anseios, desejos, sonhos dos sócios, dos donos do negócio. O que eles imaginam para o negócio para os próximos meses e anos. Ou seja, a gente vai pegar tudo que está na cabeça desse sócio e listar, ou seja, vamos dar uma aliviada nele e trazer para um documento tudo aquilo que ele pensa, que ele gostaria de ter no negócio. E talvez não só o que ele gostaria de ter, mas a gente sabe que hoje em dia, né, para todo negócio, todo empresário sabe que tem coisas que já tem na empresa dele, mas que ele não queria mais ter. E tem coisas que ele ainda não tem, mas gostaria de ter. Isso vai de tudo. Recurso financeiro, pessoal, equipamento, insumo, informação. Ou seja, é assim que funciona a cabeça de um empresário. Então o desafio, primeiro aspecto, pegar todos esses anseios, desejos, objetivos, metas, sonhos e compreender. Separa aqui. Aí a gente vai pegar todos esses sonhos guardados aqui e vamos olhar para dentro da máquina, para dentro da empresa. Nós vamos pensar o seguinte: esta máquina interna aqui que envolve recursos financeiros, pessoas, equipamentos, conhecimento, competência, tudo que você tem dentro de uma empresa, processos, ou seja, então essa máquina é capaz de atingir esses sonhos, de produzir ações para atingir esses sonhos? É a primeira análise que a gente faz. Aí nós já estamos falando então de 2 aspectos:
objetivos e metas, capacidade interna. E aí, quando a gente olha para esses dois aspectos, para essas duas coisas, a gente precisa responder o seguinte: dá match ou não? Ou seja, elas estão alinhadas ou não? Se estão, ótimo, vamos organizar um plano para conseguir entregar. E aqui que mora uma grande oportunidade, é alinhamento interno. É aqui que você vai perceber o seguinte: eu preciso de ajustes na minha máquina para conseguir atingir esses objetivos. Que ajustes são esses? Aí você vai levantar os gaps mais importantes, os gargalos, né, que mais comprometem a capacidade de entrega da sua máquina interna. É um software, pessoas, capacitação, ou seja, o que está te limitando? Então, aí você começou a trabalhar com prioridades. Um plano de ações, investimentos e ajustes naqueles gargalos que impedem o quê? Os seus objetivos, sonhos e metas do negócio. Ok, pegamos então objetivos e metas, capacidade da máquina interna e, por último, ambiente externo. Esses objetivos respondem adequadamente aos concorrentes, aos aspectos legais do seu negócio, da movimentação de players, tecnologias substitutivas, novos entrantes? Sim ou não? Se não, ajusta também os objetivos. E a partir daí, então, desses 3 pilares, a gente tem a organização de um planejamento estratégico. Objetivos e metas, capacidade interna e ambiente externo. E qual é o produto de um planejamento estratégico? Eu sempre digo que é liberdade, clareza. Mas a gente precisa explicar aqui alguns produtos, né? Algumas questões e quais são os entregáveis de um planejamento estratégico. Então, feitas essas análises, né, de objetivos e metas, definições e análise de objetivos e metas, funcionamento da sua máquina empresa, né, máquina interna e ambiente externo, a gente produz então um mapa estratégico. É uma página, ou seja, um mapa onde você vai enxergar a sua empresa através dos objetivos. Nós vamos fatiar a sua empresa em 4 perspectivas: pessoas e conhecimento, processos internos, relacionamento com cliente e mercado e gestão financeira, tá? Ou seja, nós vamos entender para essas 4 perspectivas quais são os principais objetivos e projetos. Ou seja, em uma página você vai conseguir enxergar todos os seus grandes projetos e objetivos para o ano. Ali você sabe o que tem que ser feito, quem vai fazer, como que você vai saber se foi atingido ou não, tá lá o indicador, e o prazo. É nesse trimestre? É no próximo ano? O que é imediato? Você consegue enxergar tudo nesse mapa estratégico. E depois do mapa estratégico a gente tem o que? Uma construção de um plano detalhado, ou seja, para cada caixinha daquela, para cada objetivo do seu mapa estratégico, a gente vai fazer um plano detalhado como você vai fazer, que é um 5W2H. O que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como será feito, quem vai fazer, quanto custa, se tem investimento, a gente já pode levantar isso também. E você, a partir daí, tem um plano detalhado, com muita clareza, em ordem de prioridade, de tudo aquilo que precisa ser feito para que você alavanque e melhore os resultados da sua empresa. Ou seja, gente, não tem bala de prata, não tem solução imediata, solução de prateleira. O que tem é um trabalho técnico, um trabalho profissional, um trabalho de gestão, que é justamente de melhoria contínua. Olhar para aquilo que você quer e ver onde você está e ver qual é a jornada que você precisa fazer para chegar nesses objetivos. Escrever, documentar, porque traz clareza, melhora, facilita as conversas, não é burocracia, não é? Quando você documenta as coisas, facilita uma conversa. Muitas vezes o empresário, os gestores lidam com uma série de desafios todos os dias. E daqui a 15 dias você não vai lembrar com a riqueza de detalhes sobre cada estratégia, objetivo. Então isso é para poupar, né, o seu tempo, poupar a gestão, para facilitar. Então planejar, documentar, isso não é burocracia, nem é papo careta, pelo contrário. É liberdade, é preservação e proteção do seu negócio.
E aí, quais são as vantagens, então, de fazer um planejamento estratégico? Primeiro, clareza. Você sabe, a partir do exercício de planejamento estratégico, você tem certeza daquilo que você precisa investir, quanto você precisa investir, se é agora, se é no próximo semestre, quando é, quais são os objetivos do ano. Você vai saber, por exemplo, para a folha, você vai saber se vai precisar contratar ou não, porque você sabe, para aqueles determinados objetivos, se precisa ou não de contratação. Então você fica menos vulnerável a pedidos de contratação do seu time. Tá, precisa contratar mais X funcionários para o setor X. Tá bom, por causa de qual objetivo? Qual objetivo a gente não vai atingir se deixar de contratar essas pessoas? Ou seja, o que elas vão agregar quando contratadas? Você vai passar a ter uma clareza muito maior a respeito do rendimento do seu time. Dá para organizar a agenda de trabalho de todo mundo, porque agora você sabe quais são os projetos prioritários de cada mês, de cada trimestre, de cada semestre, de cada ano. E aí você consegue alocar melhor os seus funcionários. Isso vai trazer muito mais clareza e possibilidade de crescimento para o seu time gestor e para os seus funcionários. Por quê? Olha que bacana, agora você vai poder sentar com eles e dizer, ó, você, dos 20 projetos do ano, você está envolvido nestes 3. Então eu preciso que você busque conhecimento sobre esses assuntos. Eu quero ter reuniões semanais contigo para a gente falar disso, porque nós vamos desenvolver mais competência e ficar mais profissionais nesses 3 projetos. Muito mais claro, muito mais direto e objetivo, as pessoas vão ficar muito menos angustiadas para trabalhar na sua empresa. Os diretores, o empresário, o proprietário e os gestores ficarão muito mais protegidos a diversas ofertas de serviços, de equipamentos, né, de propostas comerciais que recebem, porque vocês vão passar a saber exatamente quais projetos precisam de investimento. Isso vai estar combinado com todo mundo. Então, com exceção de algum problema, algo que quebrou, queimou, perdeu e algo mais emergencial, de resto vai estar tudo combinado no planejamento estratégico. E uma percepção muito atualizada do mercado, porque o planejamento estratégico prevê encontros mensais, por exemplo, ou até quinzenais, não para revisar todo o planejamento estratégico, mas para fazer o acompanhamento das ações e monitorar aqueles indicadores principais. Ou seja, você vai organizar a sua empresa para que ela tenha talvez menos reuniões, mas reuniões dedicadas aos objetivos estratégicos definidos no planejamento. E aí talvez você perceba que a sua equipe vai começar a entregar mais, vai ser mais ágil na implementação de projetos, na resolução de problemas, vai evitar problemas porque você aumentou consideravelmente a clareza e o funcionamento do dia a dia da sua empresa. Você sabe quais são os processos vulneráveis que precisam de atenção e melhoria, você sabe aonde você tem que colocar recursos financeiros, recursos de pessoal, de tempo, ou seja, muito mais organização e um melhor funcionamento do seu negócio. E é para isso que existe um planejamento estratégico, para que você consiga funcionar, trabalhar melhor dentro da sua empresa, atingir resultados fazendo mais com menos. Não é mais com nada, porque exige muito esforço. É um trabalho enorme fazer um planejamento. Mas ele é tempo dependente. O primeiro vai ser mais simplificado, as respostas vão ser mais simplificadas e vocês vão aprendendo ao longo dos ciclos do planejamento a buscar excelência. E daqui a pouco eu estou com uma prática de excelência em gestão bem madura, que é justamente já ali, outubro, já começa a desenhar o planejamento estratégico para entrar janeiro, tudo combinado, tudo definido. E eu gostaria de fazer uma última reflexão, né, sobre o planejamento estratégico, que eu acho que é algo importante, algo relevante para as empresas. Ninguém monta uma empresa para perder dinheiro, para ter dificuldade. Geralmente esse negócio nasce de excelentes ideias. E os indivíduos dedicam uma vida para essas empresas. Eu estou falando eles abrem mão de muita coisa. De tempo,
para eles próprios. O empresário abre mão de muita coisa para ele. Ele abre mão de tempo com a família, às vezes abre mão de saúde, de sono, uma série de coisas, de investimento, não é? Ou seja, alto nível de investimento financeiro, alto nível de investimento de tempo, de envolvimento pessoal, alto risco muitas vezes na área da saúde, risco sanitário, risco de um processo civil, de um desdobramento ruim, de um desfecho clínico ruim, pode acontecer. Na saúde o risco é muito alto, né, de procedimentos na área da saúde. Existem riscos mais variados, risco jurídico, risco administrativo, risco sanitário, risco médico, risco assistencial, né, melhor colocado. Então, tem muita coisa em jogo, tem muito risco nesse negócio. E muitas vezes é esse negócio que mantém a sua família, os seus objetivos pessoais, os objetivos dos seus filhos, da sua família como um todo, e o futuro da sua família. E eu acho que é muita coisa na mesa, muita coisa em jogo para não ser blindado ou protegido por um exercício de planejamento estratégico. Tem muita coisa em risco, somado a um ambiente mais hostil, desafiador, pós-pandemia, escassez de recursos e muita coisa em jogo, em especial para o empresário. O risco total é dele. Então é muita coisa para não ser protegida por um exercício de planejamento. Então é isso que eu gostaria de dividir com vocês a respeito de planejamento estratégico, são reflexões. Então faça investimentos na sua empresa, melhore, ouse, mas se eu pudesse dar uma sugestão, comece pelo planejamento estratégico.